Boa noite, a paz do Senhor. Eu espero que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus esteja com você. Hoje Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Essa tarde eu estive orando com as irmãs e eu fiz uma pergunta para elas. Quem tinha experiência com o Espírito Santo de Deus? E elas me responderam que não tinha. Então amanhã a gente já vai mudar um pouco a oração, porque nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, amém? Então já vou começar, você que está entrando agora, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, amém? Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa falar comigo e com você, que em nome de Jesus, né? Agora eu já vou fazer uma oração no início, para que Deus abra o nosso entendimento, para que nós venhamos entender a voz do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que hoje quer falar com você, amém? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, nesse momento, eu entro na Tua presença, também quem está comigo agora, Pai, está entrando, Senhor, na Tua presença. Queremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha habitar dentro do nosso coração, que o Senhor venha dirigir a nossa mente, que o Senhor venha dirigir o nosso entendimento. Pai, a Tua palavra diz que para nós não se preocupar, que a hora que nós abrir a boca, o Senhor encherá. Pai, me capacita em nome de Jesus, para me passar, Deus, essa palavra, que ela venha em nome de Jesus abrir o meu entendimento e o entendimento dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? A paz. E nessa noite, meus amados, nós vamos estar, em nome de Jesus, meditando mesmo na palavra de Deus. Porque não adianta você conhecer a Bíblia, você ir para a igreja e você não conhecer o Espírito Santo de Deus. Nós temos que conhecer, não de ouvir falar, mas de com ele ter experiência. Vamos começar nessa noite em João 14, do verso 16 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro auxiliador, ou em outras Bíblias está, um consolador. O Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês conhecem, porque ele está com vocês e viverá com vocês. Você está vendo como é possível? Nós temos o Espírito Santo de Deus, ele habitar dentro de mim e de você. Então, na hora que Jesus, ele estava para fazer a obra do Pai, ele disse assim, olha, eu não vou deixar vocês só. Eu vou, mas o Pai, que é Deus, enviará o auxiliador, ou consolador. Eu gosto mais da palavra auxiliador. Por quê? Deus, ele está no céu. Deus é o nosso Pai. Quem crê que Deus é Pai, então nós somos todos irmãos. Querendo ou não, nós somos irmãos, porque nós somos filhos de Deus. E Jesus, ele veio e morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. Aí você pode dizer, pastora, mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele amado para morrer pelo mundo e salvar o mundo. Sim, mas aquele que crê, porque a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Tem pessoas, irmão, que estão na igreja há 20, 30 anos e conhece só a palavra, mas não tem experiência com Deus, não tem experiência com o Espírito Santo, é até letrado. Pode ser uma pessoa que
tem teologia, mas tem a letra, mas não tem experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa e ele habita em nós. É dentro de mim e dentro de você que ele habita. Então, Jesus disse aqui em João 14,16, Jesus promete o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Jesus, ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas o Espírito, eu vou clamar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e ele vai mandar um consolador para vocês, ou um auxiliador, né? Eu pedirei ao Pai. É Jesus quem diz isso. Eu vou pedir ao Pai, e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade. Sabe quando é que nós somos convencidos do nosso pecado, da injustiça, do que nós fazemos que não agrada a Deus? Pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, irmão, principalmente a salvação. Tem pessoas que acham impossível Deus curar uma pessoa do câncer, Deus curar uma pessoa que tem um infarto, Deus trazer ele de volta, uma pessoa que passa por uma cirurgia muito difícil, voltar. Não, isso não é impossível para Deus. O milagre maior que existe é a salvação. Por quê? Porque a salvação não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, nós temos que aceitar, crer que Jesus morreu por nós e confessar com a nossa boca. E depois, nós recebê-lo na nossa vida e começar a orar e pedir que esse Espírito da verdade, ele comece a morar em mim e em você. Porque aí nós conheceremos a verdade. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, vos libertar, vós serei livre. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Lógico que nós temos que abrir o nosso coração, porque Jesus diz assim, dai-me, filho meu, o teu coração. Porque Deus, ele quer habitar no centro do nosso coração. E você vai dizer para mim, mas irmã Elza, o que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, irmão. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa. E o Espírito Santo de Deus, quando eu e você não conseguimos orar, ou não sabemos como orar, mas nós temos confiança nele, nós pedimos para ele ajuda e ele intercede por nós com palavras que não dá para explicar. Aí você pode dizer para mim, irmã Elza, quem é cheio do Espírito Santo é porque fala em línguas? Sim, o Espírito Santo, ele dá muitos dons. Tem um dom de cura, tem pessoas que falam em língua, tem os dons, é outra coisa. Mas o Espírito Santo, ele pode vir como uma pomba, ele é uma pomba. Ele não precisa vir no fogo, não precisa vir falando em línguas estranhas, não. Ele pode vir na brisa. Uma pessoa pode estar conversando como eu estou conversando com você agora, e ela ser cheia do Espírito Santo, e Deus está falando com a gente através dessa pessoa. O Espírito Santo também pode lhe dar sonho de revelação, porque Daniel, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E Daniel, ele revelou um sonho do rei, que ele nem sabia como era. E o rei estava tão irado que queria matar os macumbeiros, feiticeiros, e Daniel entrou na presença do Deus Altíssimo e Deus revelou para ele o sonho. E os próprios feiticeiros, eles tiveram que entender que na terra, aqui na nossa terra, ninguém tinha o poder para saber aquele sonho. Só o Espírito Santo de Deus. E ele revelou para Daniel. Daniel salvou a vida dele e de todos os companheiros e dos macumbeiros também.
porque senão ia morrer todo mundo. Mas foi o Espírito Santo de Deus que revelou, amém? O mundo não conhece o Espírito Santo de Deus. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês conhecem, porque ele está em vocês e viverá em vocês. Então o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo feito por mão de homem. Pode ser a igreja mais linda que você vê. A igreja pode ser toda de ouro, ela pode ser muito linda, muito maravilhosa, mas o Espírito Santo de Deus não habita nas paredes não, viu? A Bíblia diz que ele disse que não habita em templo feito por mão de homem. Então, por isso que o Espírito Santo de Deus, ele pode usar um pastor que tenha teologia, como ele pode usar aquela irmãzinha mais simples lá da igreja, que ninguém dá nada, que ela usa aquele chinelinho, mas ela tem oração, ela tem comunhão com Deus, e Deus fala com ela, aleluia. Outro dia eu estava na Dona Socorro, um pessoal que eu tenho amizade, na casa da mãe da Elza, e eu sempre falo, Dona Socorro, Deus falou comigo. Aí ela brincou, ela disse, pergunta para a Elza se a Elza acredita no que você fala. E a Elza é minha amiga desde a infância, né? E ela começou a rir. Eu disse, Elza, você não crê que Deus fala conosco? Ela disse, não. Eu disse, mas fala através do Espírito Santo de Deus, amém? Mas com isso nós temos que estar com a nossa vida no altar. Nós temos que estar dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em mim e eu estar em Deus. Você tem que estar na palavra e Deus está em você também. Aí tem essa ligação. Porque o nosso intercessor é Jesus Cristo, que intercede por nós. Agora, o Espírito Santo de Deus é o agente aqui da terra. Ele muitas vezes livra eu e você de muito mal. Se tiver uma cilada preparada para mim e para você, o Espírito Santo de Deus, ele pode dirigir você por outro caminho e dirigir eu e nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É ele quem nos livra, é ele quem nos guarda. O próprio Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto. Então, até Jesus, ele teve experiência com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não deixa eu e você passar por aperto nenhum. Ele sempre vai estar na minha vida e na tua vida, basta nós buscar em espírito e em verdade. Amém? E agora, para nós entender mais um pouco, vamos para Atos dos Apóstolos. 16 diz assim, olha, eu estou conversando com a irmã, não sei se ela vai assistir esse vídeo, ela disse que está acompanhando minha live. Se ela não estiver assistindo agora, ela pode assistir depois. Ela disse que lê a Bíblia, lê e não entende. Eu disse, irmã, antes de você ler, você ora e pede para o Espírito Santo de Deus abrir seu entendimento. Eu também, irmão, não tenho sabedoria de letra, não. Eu sou uma pessoa simples, Deus me usa pela misericórdia dele. Eu não sei falar bonito, não, mas Deus achou por bem de me usar e ele quer usar você também. Então, eu acho muito bonito quem tem faculdade, quem fala muito bonito, a gente se encanta, né, de ver a pessoa falando, mas eu não tenho faculdade, não, eu não tenho teologia, não. Então, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus me revela. E quando eu conheci a palavra na Igreja Herdeiro do Trono, em São Paulo, a pastora, ela pregava e eu era uma pessoa muito curiosa. Eu queria saber se verdadeiramente aquela palavra estava correta. Eu era assim. Chegava em casa, eu ia estudar aquela palavra. E eu dizia, Deus, eu quero entender isso. E um dia eu cheguei na minha pastora e disse, como é que eu vou entender essas coisas, a palavra de Deus? Ela disse, Elza, antes de você ler a Bíblia, você ora.
Irmãos, eu fui batizada pelo Espírito Santo de Deus dentro da minha casa. Eu fiz um propósito com Deus, orava todo dia meia hora. E num dia teve uma campanha na igreja do relógio, era 30 dias, e eu orava todo dia meia hora. E eu fui batizada em casa, comecei a falar em línguas em casa. E foi um poder tremendo, foi uma experiência maravilhosa que eu tive com o Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, que é um homem que todo mundo sabe, que ele é letrado, um homem de muita sabedoria, o apóstolo Paulo, nossa, ele, né, era muita experiência. Ele chega uma hora dele dizer assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas eu prefiro ser imitador de Cristo, amém? Mas ele era uma pessoa que servia Deus em espírito e em verdade. Em Atos dos Apóstolos 16, do verso 13 em diante, diz assim: num sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Olha como o Espírito Santo de Deus é simples. Observe bem. Fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali havia um lugar de oração para os judeus. Assentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Isso é Paulo que está falando. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiara. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que ela compreendesse o que Paulo dizia. Em outras traduções, em outras Bíblias, tá assim, Deus abriu o entendimento dela para ela compreender as Escrituras. Foi Deus que abriu o entendimento dela. O Espírito Santo de Deus que entrou na mente dela e ela começou a entender a palavra de Deus. E Paulo, ele era uma pessoa que ele tinha sabedoria. Ele chegou ali para orar, mas de repente não tinha lugar para orar. Ele sentou e começou a bater papo com aquelas mulheres. E uma das mulheres já era um crente há muito tempo, ela. Porém, ela não tinha experiência com o Espírito Santo de Deus. Ela não conhecia o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus, o Senhor, abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo estava dizendo. Que o Espírito Santo de Deus abra sua mente para quando você for ler a Bíblia, para quando você estiver ouvindo uma mensagem, você tem dom de discernimento, irmão. Peça dom de discernimento. Se eu estiver pregando, se eu estiver falando de Deus, você vai reconhecer se é de Deus ou não é. Jesus diz assim, provai o Espírito, não é pecado. Nós temos que pedir dom de discernimento e Espírito. Agora, uma coisa que a Bíblia diz que não é perdoado é nós duvidar do Espírito Santo de Deus. De repente tem uma pessoa falando do Espírito Santo de Deus, cheia de Deus, e a gente dizer, eu não acredito no Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que esse pecado não tem perdão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele habita dentro de mim e habita em você. Então, Deus, ele diz que se nós duvidar do Filho do Homem de Jesus Cristo, ainda tem pecado. Ainda perdoa pecado, mas do Espírito Santo de Deus, não. O Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus que habita dentro de você. E tem pessoas que dizem assim, como pode uma pessoa que come arroz e feijão dizer que Deus habita dentro dela? Pois é. Nem um padre, se você é católico, nem um padre, nem um pastor, nem uma serva de Deus, nem ninguém pode abrir as escrituras sagradas e ter entendimento e ter sabedoria se não for pelo Espírito Santo de Deus. Porque essa Bíblia ela foi escrita pelo Espírito Santo de Deus.
Então, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para poder nós compreender as Escrituras, entender o que Deus está falando, para poder nós passar para as pessoas e também receber para nós. E temos que sempre estar pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda. E daqui a pouco Deus vai falar o fruto do Espírito, amém? Então, ela recebeu e ela e as pessoas da sua casa foram todas batizadas pelo Espírito Santo. Olha que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Depois Lídia nos convidou dizendo, venham ficar em minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Lídia, ela ficou assim tão feliz com a experiência que ela teve com o Espírito Santo de Deus, e a casa dela, né, todo mundo recebeu a palavra, ela convidou o apóstolo para ficar dentro da casa dela, para ficar lá. Se vocês acham que eu sou digna, que eu creio no Senhor, fiquem na minha casa. E Paulo ficou uns dias assim na casa dela. Eu acredito que estudando mais as Escrituras, aprendendo mais do poder de Deus, amém? E assim ela nos convenceu de ficar na casa dela. Ela convenceu a Paulo em ficar na casa dela. Bom, a gente já está quase 20 minutos, no instante passa, né, irmãos? Olha, se a gente for falar do Espírito Santo de Deus, é o assunto que eu mais amo na Bíblia. Lógico que Jesus fez cura, Jesus libertou, mas até o próprio Jesus, quando ele curava, as pessoas diziam que era por Bezebu, era por Satanás que ele curava. E Jesus dizia assim, que o reino dividido não prospera. Quem não é contra ele, é por ele. Então, Jesus, ele tinha o Espírito Santo de Deus. E ele, esse mesmo poder, lá em João 14, onde eu comecei, diz a palavra do Senhor, que aquele que crê na palavra de Deus, não só fará as obras que Jesus fez, mas fará até maior. Em Marcos 15:16 diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas aquele que crê, os sinais seguirão ele. Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, que é no caso de macumba, que tem pessoas que têm mania de fazer prato, né, com macumba e mandar para as pessoas. Não, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, não tem medo disso não, porque está brindado, está revestido das armaduras de Deus. Efésios 6:10 também ensina para nós ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter fé e acreditar. Agora, eu vou passar para você, ainda que demore um pouquinho, os frutos da carne. Hoje aqui Deus não está falando do diabo. O diabo, ele está tirando umas férias hoje, para você ver como a minha carne e a tua carne, ela tem força, e nós temos que dominar ela, porque a Bíblia diz que há caminhos que aos nossos olhos parece bom, mas o fim dele é morte. Vamos ver qual é o fruto da carne? Os frutos da carne, irmãos, são esses daqui, olha. O Senhor diz assim, Gálatas 5, do verso 19, amém? Diz assim, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. A minha natureza, a natureza sua, a natureza humana são bem conhecidas. Elas são imoralidade, eu estou em Gálatas 5, verso 19. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolo, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, a divisão, as invejas, a bebedeira, a farra
e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. É a palavra que está dizendo, eu não, viu? Há pessoas que têm ciúmes, irmão, que até mata, né? Por um ciúme diabólico, né? Tem pessoas que têm imoralidade sexual, pedófilo, essas coisas aí. Outros, imoralidade sexual, que é o adultério, a prostituição, o sexo fora do casamento. Então, isso aqui puxa, né? Tem outra coisa aqui também. Até agora, Deus não falou do diabo. Até agora, Deus não falou do diabo. Está na nossa carne, na nossa natureza humana. E é fácil de nós dominar essas coisas, tendo o Espírito Santo de Deus, amém? Ciumeira, raiva. Quando a gente está com raiva de uma pessoa, misericórdia, a vontade que dá é de ir lá, tirar satisfação, brigar. Não, isso é fruto da carne. E quem tem esses frutos não herdarão o reino de Deus. Você hoje vai dizer comigo: a minha vida, a minha casa é do reino de Deus. O reino de Deus é chegado na minha casa, é chegado na minha vida. E a partir de hoje, você está estudando Gálatas 5, nós estamos estudando 19, e está falando fruto da carne. Aí você está dizendo: peraí, é coisa do diabo. Não, é da carne. Aí, conforme nós se ira, o diabo acha uma brecha de entrar e fazer a bagaceira dele. Mas, primeiramente, nós damos lugar à carne. Como nós podemos não dar lugar à carne? Observa agora. O que é que o Senhor vai falar para nós? Quem faz essas coisas da carne não entrará no reino de Deus. Deus não protege essas pessoas. Essas pessoas estão dominadas pela carne. Agora, o 22. Mas o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra isso, essas coisas não existe lei. Eu vou repetir de novo, como é fácil ter os frutos do Espírito Santo. Você vai ter que matar todos os frutos da carne. Quando você tiver com raiva, tiver com vontade de tirar satisfação com alguém, tiver com vontade de provocar alguém, você vai dizer: não, eu tenho domínio próprio. O Espírito Santo me domina. Então, o Espírito Santo, não deixe, em nome de Jesus, eu fazer nada que venha desagradar a Deus. Eu peço que o Senhor me ajude. Nós temos que se humilhar, irmãos. A palavra de Deus diz para nós se humilhar debaixo da mão potente de Deus. Nós se achegamos a Deus e Deus já chega a nós. Primeiro, o amor. O amor é um dom de Deus. Irmãos, quando nós sentimos, na nossa igreja já fizemos muito isso, de nós sair pedindo alimento para fazer cestas básicas para a família, isso não é porque nós somos bonzinhos, é porque o Espírito Santo de Deus coloca esse amor em nós pelo próximo. Jesus, lá na lei de Moisés, tem lá, Êxodo 20, 12, os pecados. São muitos. Não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho. Mas Jesus, quando veio, ele disse: eu não vim quebrar a lei, mas eu vim cumprir. E ele viu que nós já tínhamos desonrado pai e mãe, outro já tinha se prostituído, outro já tinha roubado, outro já tinha levantado falso testemunho. Então Jesus disse assim: olha, todos esses mandamentos eu vou reduzir em 2 no Novo Testamento. O primeiro é: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo: o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor tem que estar dentro de nós. Quando alguém fizer alguma coisa com você que te ferir bastante,
pergunta para o Espírito Santo ou para Jesus: Jesus, como o Senhor agiria nessa situação? O Espírito Santo de Deus vai te guiar, vai te mostrar. Ele vai, começa a orar assim: o Espírito Santo de Deus é amor, alegria. Você não vai viver triste, você não vai viver deprimido, você não vai viver em depressão, você não vai viver com medo, porque você sabe que você tem um Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não está sozinho, você está com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, aleluia. A paz, que dinheiro nenhum compra. Tem pessoas que se matam, faz suicídio, porque não tem paz, né? Mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem paz. A paciência é dom do Espírito. Amém? Eu aprendi a ter paciência, inclusive a Karina está assistindo aí, e as irmãs da igreja sabem, mas mais a Karina e a Valéria. Com o meu pai, eu cuidei do meu pai 3 anos e 6 meses. E quando a minha prima disse: olha, prima, você está cuidando de um Cristo vivo, peça para o Senhor paciência. Eu fui estudar a palavra paciência. Fui lá no Google, fui no dicionário, no livro dos burros, como diz o outro. Hoje está fácil que tem o Google, né? Mas antigamente não tinha, não. E aí eu fui estudar o que era paciência. E eu tive paciência com meu pai até o fim, para a honra e glória do Senhor. Essa glória é de Deus, amém? Delicadeza. Eu ainda preciso, né? Graças a Deus aqui Deus está falando. Preciso orar para ser mais delicada, né? Nós precisamos, amém? A bondade. Eu acho que eu sou mais ou menos boazinha, né? Mas não sei, né? Fidelidade. Fidelidade é o seu marido trai você, uma pessoa trai você, faz tudo contra a sua vida para te destruir, mas você não muda o caráter, você continua com o mesmo. Por quê? Porque quando Judas traiu Jesus, Jesus não foi lá se prostituir, não. Jesus também não se prostituiu. Jesus não usou da mesma falsidade com Judas. Ele continuou chamando Judas de amigo. E não foi por hipocrisia, não foi com falsidade. Foi porque Jesus tinha o caráter de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. E ele sabia que o que estava no Judas que traiu ele não era de Deus. Então ele tinha que orar por Judas. Judas se sentiu tão mal com a infidelidade, com a traição dele, que ele mesmo se enforcou. Ele mesmo se matou. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Por isso, o feitiço vira contra o feiticeiro. Fizeram uma forca para Mardoqueu. Amã fez uma forca para Mardoqueu. Mas Esté entrou na presença do rei. E a forca, que era para enforcar o servo de Deus, quem se enforcou foi o adversário. Então, Deus, nessa noite, não pense que você não está recebendo vitória. Você está, em nome de Jesus. E eu também, viu? Fidelidade é dom do Espírito. Você ser fiel com as amizades, ser fiel com o marido, ser fiel com o filho, com todo mundo, né? A humildade. Humildade não é pobreza, irmão. É você não se sentir melhor que ninguém. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos para dizer que nós somos sujeitos, um precisar do outro a qualquer momento. Então, nós temos que ser humildes. Ainda que você seja milionário, mas você ter um espírito de humildade, misericórdia. Porque a pessoa que faz divisão, que faz briga, ela é pior que um macumbeiro. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que o crente que ele levanta rebelião dentro da igreja, ele semeia contenda entre os irmãos, a rebelião é um espírito de feitiçaria. E esse espírito de feitiçaria, eu e você não podemos ter na nossa vida, que é a divisão, a desunião. Não. Vamos ser pessoas humildes. Vamos ter domínio próprio. Olha aqui. Domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Uma pessoa, irmão, que ama, é alegre,
tem paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. O que é domínio próprio? Uma casa que é bem cercada, com muros bem altos, dificulta o ladrão entrar, né? Uma pessoa que ela tem domínio próprio, ela não deixa qualquer coisa contaminar ela. Porque tem pessoas que como esponja, aquela esponja de lavar louça. Se você colocar ela na água, ela vai absorver a água. Então, se você não tiver domínio próprio, você vai só pegar para você o que não presta. As pessoas vão falar fofoca para você. Olha, fulano falou mal de você, você já fica nervoso, já quer ir lá, já quer saber. Não. Você tem que ter domínio próprio. Eu tenho que ter domínio próprio. Pedir ao Senhor, Senhor, me domina, que a minha mente, que o meu coração venha ser guiado pelo teu Espírito Santo. Sobre isso não tem lei. E você é do reino de Deus. Amém? Agora você que está aí, você que ainda vai assistir, você vai dizer assim, chegou hoje o reino de Deus na minha vida. Hoje eu sei o que é fazer parte do reino de Deus. E eu faço uma pergunta agora para você. Você quer ficar no reino de Deus ou no reino do diabo? Melhor no reino de Deus. Amém? Você vai ser uma pessoa pacífica, uma pessoa cheia de amor, cheia de bondade, de humildade, não vai querer pisar ninguém, não vai querer ser melhor do que ninguém, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo. Mas você se coloca como uma pessoa humilde. Todo mundo vai te amar, todo mundo vai querer você por perto. Quem não gosta de estar do lado de uma pessoa alegre? Mas ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa cheia de raiva, xingando, falando palavrão. Misericórdia, né? Vamos orar? Amém? Quem gostou aí do culto hoje? Foi um culto, amém? Foi uma palavra de sabedoria para a nossa vida, para nós aprender. A partir de amanhã eu e as meninas vamos orar buscando o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, e você também em casa ora. Nem que seja 5 minutos. Faz essa experiência a partir de hoje. Em nome de Jesus. Você começa a dizer, eu vou orar 5 minutos, pedindo ao Senhor os frutos do Espírito. Amor, bondade, paciência, domínio próprio, fidelidade. Eu vou pedir para o Senhor esses dons. E eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, guie a minha vida. Que eu venha ser uma pessoa que tenha domínio próprio. As pessoas não vão me dominar. Eu vou ser dominada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ok? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra dessa noite, Pai. Palavra de ensinamento, porque tudo, Senhor, temos que ter um ensinamento. Quando nós vamos fazer um bolo, nós temos que ter a receita. Quando vamos fazer uma comida, nós temos que colocar o tempero certo. E assim também é no reino de Deus. Nós temos que saber como orar. Nós temos que conhecer, aleluia. A tua palavra diz, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com palavras que nós não entendemos. Inexplicável, mas Deus entende. Pai, intercede pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão acompanhando essa live agora, por quem vai assistir depois, que o Espírito Santo de Deus venha morar dentro de mim, venha morar dentro dele, que nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, a tua palavra diz em Mateus, aleluia, canta lá, Manachaia, Mateus 26:10, que não há nada que esteja em oculto, que não haja de ser revelado, e é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, nos dá dom de discernimento. Pai, em nome de Jesus, não deixa que nós sejamos enganados por nenhum espírito das trevas, mas que nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo de Deus habite dentro do nosso coração. Pai, nos ajuda a ser mais humano, nos ajuda a ter mais amor. Em nome de Jesus, amém.
Amém? Hoje demoramos mais um pouquinho, né? Passou um pouquinho, mas foi um ensinamento, foi muito bom. Amanhã, meus amados, minhas queridas, amo vocês tudinho. Amanhã eu vou estar na casa do diácono Jorge, amém? E com certeza amanhã o Espírito Santo de Deus falou para mim perguntar para ele, desde o início da doença dele, ele tem câncer, né? Está em tratamento e está tomando uma quimioterapia, graças a Deus está muito bem, e eu creio que Deus pode curar ele. Mas amanhã eu vou fazer algumas perguntas e ele é quem vai responder, amém? Inclusive, mesmo quem vai amanhã para o culto, lá, espero que esteja todo mundo lá, mas a gente vai fazer isso. Eu já tentei fazer, até a Marli deu um testemunho junto com ele, mas eu gravei e depois não consegui postar, que o vídeo ficou grande. Mas amanhã vai ser a live lá na casa do diácono Jorge e com certeza vocês vão conhecer como uma pessoa com câncer enfrenta um câncer da maneira que ele está enfrentando, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que eu creio que ele vai ter cura em nome de Jesus. Amém? Grande beijo. Que esses frutos do Espírito venham sobre nós em nome de Jesus. Fica na paz. Jesus te ama e eu também. Amém? Deus abençoe. Até amanhã em nome de Jesus. Amém?